8h30. Então, nós vamos falar aqui, continuar falando do 4º capítulo do livro do Masao Emoto. E nesse 4º capítulo, ele fala de use a ressonância na sua vida diária. E nessa parte, ele está entrando na questão da amizade, do ciclo de amigos e a família. Nas pesquisas que ele fez, ele verificou que a ressonância, né, das moléculas da água é que faz o homem vibrar, faz o homem crescer, faz o homem buscar os seus objetivos, né? E a partir daí, ele começou também a estudar as ressonâncias. Então, ele percebeu que, nesses estudos, quando você encontra uma pessoa da mesma energia, a ressonância, ela flui harmoniosamente. Quando você encontra uma pessoa que não é da mesma energia, a ressonância destoa. E o que eu estou falando de energia? De energia é a pessoa que, se ela é de boa índole, e a pessoa que é de má índole. Então, energeticamente falando, como diz esses quadros aqui, né? Quando você está numa energia boa, você flui. Quando você está numa energia ruim, essa moça que está nesse quadro aqui, ela se torna uma pessoa depressiva, doente, né? E não tem consciência dos seus atos. Mas o que essas pessoas fazem? Elas encostam nessas pessoas que têm boa índole, que têm boa energia, porque nesse estado elas não conseguem gerar energia para a sua sobrevivência. Então elas encostam e levam as energias daqueles que são pessoas boas, genericamente falando, tá? E o que o Masao ele percebeu? Ele falou, o estudo dele mostra que quando você tem uma ressonância de uma energia boa, você começa a perceber aquele que não tem uma energia boa. Então, quando se camuflava os comportamentos, antigamente era feito assim, você não tinha como perceber se a pessoa era do bem ou do mal. Eu estou falando de uma maneira bem, bem simples, tá? Não vou aprofundar no mérito. Mas é mais fácil, o bem e o mal, né? E quando as pessoas percebiam, eles já tinham levado a energia daquele que era do bem. E essa do bem, ela não tinha condições de repor a sua energia. Tinha muito trabalho para isso, porque esses vampiros espirituais, como são chamados aí pelas entidades, né? Eles agem de forma sorrateira. E quando você vê, você já foi. Eu não estou falando isso só no mundo espiritual, não, no mundo material também. Então, são aqueles que causam danos, né, materiais também às pessoas. E se você perguntar para essa pessoa, poxa, você não está prestando atenção no que você está fazendo mal, essa coisa? Ele fala, não, nem sei do que você está falando, porque ser do mal é uma coisa natural para ele, por incrível que pareça. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente se afasta dessas pessoas do bem. É uma atitude que a gente fala de sobrevivência. E quando o Masao ele coloca a ressonância, ele mostrou ao mundo do autoconhecimento, isso em 1990, foi quando ele começou a colocar esse trabalho a público, que uma das maneiras para quem faz o autoconhecimento perceber essas energias desarmoniosas é quando ele começa a fazer a sua ressonância da sua própria energia. Por isso que ele fala do amor e gratidão. O amor e gratidão são as duas energias que geram a felicidade. E quem é do bem, ele veio aqui para ser feliz. Acreditem, se vocês quiserem. Eu sempre falo isso porque as pessoas duvidam pelas dificuldades que passam.
Quando eu coloquei aquele vídeo, quem está no grupo lá, eu coloquei um vídeo exatamente que começou a mostrar o trabalho do Massal, junto ao autoconhecimento. Então, aquela moça que saiu do trem, né, do metrô, ela é a protagonista do filme. Então, ela representa todas as nossas nuances emocionais. Se vocês puderem buscar esse vídeo, esse filme, né, ele chama Quem Somos Nós. Eu assisti isso aí há uns 20 anos atrás, 30, e foi muito estudado no grupo. Nós estudamos muito isso, né? Por quê? Porque ele mostra exatamente como nós somos, como nós reagimos, como nós fazemos o nosso mundo, como diriam alguns, né, um inferno astral, de forma desnecessária, porque nós mesmos causamos esses problemas. Esses problemas não são causados por terceiros. Nós que não tomamos conta do nosso comportamento, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Quando o autoconhecimento começou a se divulgar, a se apresentar, há 100 anos atrás, 150 anos atrás, foi exatamente para que cada um perceba como a energia ela se estabelece em nós. O autoconhecimento, embora ele seja milenar, ele era oculto, ele era fechado a poucas pessoas, para que não se destoasse, para que não se tornasse uma coisa popular, porque as pessoas iam criar, né, achismos em cima disso. E hoje é o que nós temos, né? Muito achismo, muitos gurus, né, falando de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é uma coisa íntima, ele não é uma coisa popular, ele não é uma coisa que você possa, tá, buscar em livros, você possa buscar em grupos, você tem informações. O autoconhecimento é seu, é interno. Você tem que conversar com você mesmo. Você tem que entender você mesmo. Porque só você pode corrigir aquilo que você criou. Então, quando nós estamos falando do autoconhecimento, se faz necessário que cada um faça o seu trabalho. Não adianta informação. Informação só cansa o cérebro. Nós temos que ter a prática. Então, vamos ter a prática. Como o Massal, né? Ele foi feliz nessa explanação das moléculas da água. Vamos pensar positivos. Vamos pensar para o bem, porque pensando positivo e pensando para o bem, nós estamos nos expandindo energeticamente. Expandindo energeticamente, nós estamos ajudando todos aqueles que estão em nossa volta. Essa questão que o Massal trouxe foi o que ajudou o autoconhecimento. O autoconhecimento por si só precisaria de muito esforço. Nós temos um vício mental, né? A nossa mente é viciada em nossos pensamentos, nossos hábitos, nossos costumes. E por que o autoconhecimento se agregou às ideias do Massal, às experiências dele? Porque Massal trouxe a possibilidade daquele que busca o autoconhecimento de ter a percepção dessas energias. Então, quando você está em algum lugar e você começa a sentir uma sensibilidade destoada, você tem que entender que tem alguém ali com uma energia desarmoniosa. E aí você tem que sair disso. Você tem que se afastar disso. Não há hoje, na energia que vivemos, na potencialidade genética que vivemos, tentar convencer as pessoas que elas estão erradas.
Você vai perder seu tempo e vai perder sua energia. Pode ver. Hoje, o tumulto social do comportamento, né, ele é uma coisa assim, fora do normal. Por quê? Porque é assim que essa energia que está gerando nesse planeta agora faz com que as pessoas elas se manifestem. E não há nada de errado. Não está acontecendo nada de errado. Simplesmente são o que são. Eu não sei se vocês lembram, quando se falava, isso no mundo mais católico, né? E falava dos véus. Então, conforme você ia andando na vida, você ia tirando os véus e você ia demonstrando uma nova realidade cada vez que você tirava os véus. Hoje, os véus já não existem. Hoje, as pessoas são o que são. Então, para o autoconhecimento, traz essa possibilidade de você já enxergar aquele que faz o bem e aquele que faz o mal. Quando o Marçal, nesse quarto capítulo, ele está falando de amizade, né? Ele está colocando aqui a amizade é uma ressonância, ciclo de amigos, evitar campos magnéticos e ressonância familiar. Antigamente, a família tinha um, um rótulo, né? Então é a família, vamos obedecer os pais, as mães, vamos lá, vamos a representatividade de toda a sociedade, a família, tal. Hoje, hoje, a gente já tem outra visão da família. Porque o que hoje nós temos? Nós temos que nós conseguimos enxergar quem é quem dentro da família. Quem é aquele que perturba, quem é aquele que ajuda, quem é aquele que é realmente irmão, quem é aquele que não é o irmão. Porque muitas vezes a gente vem como irmão de sangue e não vem como irmão de energia, vamos colocar assim. Ele vem de sangue, porque veio do mesmo pai e da mesma mãe. Mas, energeticamente, ele não faz parte dessa família. Então, a gente tem que ficar atento para que esses, mesmo que sejam irmãos, a gente se afaste deles. Não que a gente vai desconfigurar a família, não é isso, desestruturar a família, mas você tem esse direito de ter aquelas pessoas que têm a ressonância com você. Isso é no grupo de amigos. Então, você tem aquele grupo de amigos na escola, de rua, no clube, e você tem esse direito, a partir do momento que você sentir que aquela ressonância ela não, ela não te cabe mais, você se afastar desses amigos. Então, o autoconhecimento, ele é para isso, é para você se proteger dessa onda de energia que o planeta vive nesse momento. Por isso que o autoconhecimento se agregou às experiências do Marçal. Que a partir do momento que você tem essa ressonância, é uma ferramenta que você tem para se proteger dessas pessoas que têm essas energias desarmoniosas. E olha, gente, não percam tempo com isso. Elas não vão mudar, porque isso é delas. Da mesma maneira que você não vai um dia ser uma pessoa má, eles também não vão ser uma pessoa boa. Eles podem deslumbrar essa possibilidade, mas cabe a eles fazer esse trabalho. Se nós que somos nós, que temos essa energia, ou achamos que temos, né? Essa energia boa, temos esse trabalho, imagine aquelas pessoas que têm energias negativas. Então, a gente chama muita atenção para que não se perca tempo com essas pessoas. O universo vai dar conta deles. Pode deixar. O universo sabe que eles existem, o universo sabe qual o caminho que eles têm que tomar, o universo sabe exatamente o que tem que fazer.
nós não precisamos nos preocupar com ele. Se você não for o alimento dele, ele vai buscar outro. A única coisa que essas pessoas do mal não acontece com eles é ficar sem energia. Porque se não for a sua, vai ser o do outro. Então, quando você estiver percebendo que a energia de quem está do seu lado não é uma energia que ressoa com a sua, se afaste. Pode ser quem for, se afaste. Com certeza, a sua ressonância vai atrair pessoas do bem. E você vai ver que quem entra no autoconhecimento, né, as amizades mudam, os casamentos mudam, sabe? É muito interessante. Por quê? Porque a sua energia mudou. Não é que os amigos mudaram. Não, a sua energia mudou. E isso é visível para quem estuda o autoconhecimento. Aqueles amigos que você tinha já não são mais. Vão aparecer outros amigos que vão ressonar com a mesma energia. Muitas vezes, os casamentos, eles se desfazem. O Massal, ele comenta isso aqui. Por quê? Porque as energias, elas não são mais compatíveis. E não é porque um é mau, o outro é bom, o outro teve uma atitude sim ou errada. Não, é questão de energia. E por mais que você tente ficar junto, mais complicado vai ser. Porque vai haver as desavenças. Então, quando você tem uma possibilidade de colocar a sua energia de uma forma harmoniosa, você vai ver que o seu mundo vai mudar. As suas perspectivas serão outras. Você vai ter muitas possibilidades em todos os sentidos. Físico, mental, espiritual, emocional e financeiro. Muitas vezes, financeiramente, nós não vamos bem por causa das nossas energias. Eu comentava, a pessoa abre um negócio e fica com medo. Ué, como é que você vai ficar com medo de um negócio que você abriu? O negócio não vai andar. Então, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Então, por quê? Porque você vai ressonar energia de credibilidade. Como é que você vai trazer cliente para o estabelecimento que você mesmo não acredita nele? Você não vai atrair. Então, eu tenho um negócio, né? Se eu ressonar de uma forma harmoniosa, eu vou trazer clientes harmoniosos. Clientes que vão compartilhar com todo o trabalho. E vai ser tão bom para ele como para nós. Tudo tem que ser bom para os dois. A partir do momento que é bom só para um, não vai dar certo. A Massal explica. Quando você tem a ressonância do amor e amizade, você gera felicidade. Você ter só o amor, né? Amor e gratidão, desculpe, amor e gratidão, você vai gerar felicidade. Você só ter amor e não ser grato pela vida não vai gerar, não vai ressoar. Você tem que ter o amor e a gratidão. Lembra dos copos que nós falamos lá, de colocar, escrever aqui amor e gratidão? É isso que tem que ser feito. Tem que ter as duas energias para que você gere uma energia. É a tríade. Então, o autoconhecimento, ele vai te ensinar isso. Para que você tenha uma vida próspera e edificante. Nós não viemos aqui para sofrer, eu canso de dizer isso. Isso é comodismo. Isso é aquele que não quer trabalhar por ele mesmo. Então, bom, deixar do jeito que está aqui e a vida ela continua. E Massal vem com as suas experiências e mostra, gente, é só você pensar positivo. Olha que coisa, você não precisa comprar remédio, você não precisa
investir dinheiro em bolsa, você não precisa comprar carro novo, você não precisa ter televisão. Não, só ser feliz, que isso vem por acréscimo. Tudo vem por acréscimo, isso já está nas escrituras. Mas se você não pensar positivo, você vai ter dificuldade na sua caminhada. Então, veja as suas amizades. Quem são seus amigos? Eles ressoam com você? Quem da sua família destoa do contexto? Você fica do lado dele? No seu ambiente de trabalho, você está sempre de uma forma harmoniosa ou está sempre sendo criada uma confusão? São os 3 pontos que o Massal coloca: amizade, família e trabalho, que é onde tem a oportunidade das pessoas estar em contato. E para o autoconhecimento, eles usam a metáfora da viagem do trem, né? Da viagem no trem. Por que eles usam essa metáfora? Que o trem, ele representa a nossa vida. Então, a Lúcia, né, está em Montes Claros. Ela pegou o trem e desceu na estação de Montes Claros. Opção dela, escolha dela. Ela que fez, ela que escolheu chegar em Montes Claros. Só que ela chegando em Montes Claros, ela tem que deslumbrar as possibilidades que Montes Claros oferece a ela. Então, quando nós entramos num vagão da vida, nós encontramos os companheiros de passagem, aquele que quer sentar lá na janelinha, aquele que está vendendo biscoito, aquele que é simpatizante, aquele que fala demais, aquele que fala alto, aquele que fala baixo. Independente do que esteja acontecendo, tudo é um ensinamento. Nós temos que agradecer estar naquele vagão, nós temos que agradecer aquelas pessoas que estão ali, nós temos que agradecer tudo que elas estão nos ensinando. Não há ninguém em nossa volta que não nos esteja nos ensinando. Eu não sei se vocês tiveram a possibilidade de assistir o filmezinho lá que eu coloquei, né? Veja que ela foi tirada do vagão por um súbito. E é isso que acontece. Muitas vezes nós somos tirados e a gente não sabe por quê. E ela andando, ela entendeu a vida dela. Ela é a protagonista do filme. Ela nos representa todas as nossas emoções. Durante o filme, ela vai representando todas as nossas emoções. E ali ela teve a chance de entender o porquê ela vivia daquela maneira. Então, o universo, ele age assim. Muitas vezes eu falo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou aqui. Se eu estou aqui, é para que eu aprenda alguma coisa que eu estou aqui. Então, temos que ficar atentos ao aprendizado e parar de reclamar. A gente tem o hábito de ficar reclamando da família, reclamando o trabalho, reclamando dos amigos. Nós temos que perder esse hábito de reclamar, porque cada vez que nós reclamamos, nós infectamos o nosso corpo. Se vocês olharem lá as moléculas, né, da raiva que ele colocou, é o que nós temos dentro de nós. E é o que nós vamos atrair. E aí reclamamos da vida, que a vida não é bela, que a vida não é, que só tem aborrecimento. Somos nós que estamos criando isso. São escolhas. E quando eu entro num vagão, por curiosidade, às vezes, foi minha escolha. Se for minha escolha, eu tenho que parar de reclamar e prestar atenção no que está acontecendo. E se eu tiver que descer na próxima estação, eu desço na próxima estação, porque é aquele vagão.
ele não condiz com a minha realidade. Mas isso chama discernimento. E para que eu tenha discernimento, eu tenho que acreditar em mim. O maior problema do ser humano é que ele não acredita nele mesmo. Esse é o grande problema do ser humano. Quantas escolas tem aí? Quantos ensinamentos são dados? Quantos isso? Quanto aquilo? Só Jesus aí está fazendo 1.500 anos que veio aí e ninguém aprendeu nada. Está todo mundo batendo na mesma tecla. Porque Jesus falou assim, você quer ser curado? Eu bato muito nisso. Você quer ser curado? Você que tem que querer ser curado. Se você não querer ser curado, ninguém vai te curar. Então, se você busca informação, é uma coisa. Agora, se você busca evolução espiritual, é com você. Que bom que estamos nesse vagão, no mesmo vagão, que a Cris está colocando aqui. Então, no mesmo vagão. Então, aqueles véus que as pessoas usavam para disfarçar os seus comportamentos, já não existe mais. As pessoas vão demonstrar a sua personalidade. Isso é muito bom, porque você percebe e, cai fora. Não fiquem, vocês vão perder, porque eles são muito mais ardilosos do que nós pensamos. Então, esse véu que tinha, vai tirar o primeiro véu, isso aí, olha, já foi. Agora nós estamos numa realidade virtual, numa realidade pessoal, numa realidade de informática, numa realidade do que vocês querem que seja. E ninguém engana mais ninguém. Nessa era que estamos vivendo, ninguém engana mais ninguém. Então, veja em que vagão você entrou. Tem muitas estações pela frente para você descer. Mas se você descer, presta atenção onde você desceu, que lá tem muitas oportunidades para você aprender. Lembra da moça lá? Quem não assistiu, assista. Ela desceu ficou, né, naquela estação. Quanto ela aprendeu sobre a vida. Vou contar um caso particular meu, que eu sempre conto aqui, para vocês verem que isso realmente acontece. Eu já estava saindo do meu quarto relacionamento, e cheguei para mim e falei assim, não vou mais me envolver com ninguém, já estava com uns 60 anos, 50 anos, sei lá o quanto é. Aí o meu filho virou assim, pai, nós vamos lá para São Bernardo e você vai ter uma festa. Eu falei, que festa em São Bernardo? Você é louco, nem conheço São Bernardo, o que eu vou fazer em São Bernardo? Pai, você vai que lá tem uma festa e estão te chamando e você vai para São Bernardo. E olha, a minha maior alegria é ter ido para São Bernardo, porque hoje eu estou com a minha querida aqui, há 15 anos, parceira, e se não fosse ela, talvez eu não estaria aqui fazendo as lives com vocês. Então você veja, nem na minha vida eu pensei que eu ia um dia em São Bernardo. E do nada eu fui lá e hoje é a minha parceira, companheira, e a gente, né, desfruta de muitas alegrias. Quem nos conhece, né? E assim é. Então, muitas vezes, a gente não tem noção do que está preparado para nós, mas temos que estar abertos a ver isso, né? A outra está colocando aqui, viva o vagão de São Bernardo. Tinha lá, São Bernardo, destino, né? Eu nem sabia o que era isso. Falei, o que eu vou fazer lá? Foi. Então, é o mesmo caso da moça que desceu e foi assistir aquela apresentação.
A vida, ela está aí para nos mostrar o quanto temos de possibilidades para ser felizes. Temos que querer só. Quer ser feliz? Depende de você. Faça uma ressonância de amor e amizade. Faça uma ressonância de amor e caridade. Faça uma ressonância de amor e benevolência. Com você, é você que gera essa energia. Se você não gerar essa energia, ninguém vai gerar por você. É o que Massal explica. Se você pensar negativo, o maior prejudicado é você. Assista esse filme. Esse filme, o nome dele é Quem Somos Nós? Tenha um pouquinho de paciência com ele, porque ele vai mostrar muitas anuências que nós temos. Né? A moça, a outra não quer assistir lá, ela falou que não vai assistir. Né? Tem muitas anuências que a gente vive. Ela representa, ela vai fazer o papel da tristeza, o papel da ansiedade, o papel da raiva, e vai passando a vida dela, né? E cada momento vai representar uma situação. E eles vão mostrando o quanto a pessoa vai ficando cada vez mais perturbada e fora de si. E ela parou, aquele senhor que falou para ela lá, tá vendo? Se faz com a água, o que será que faz com os nossos pensamentos? E ele não estava lá à toa também. Ele estava exatamente para falar isso para ela. Então, veja, o universo, ele se mexe. Nós que imaginamos que estamos abandonados aqui. Nós que ficamos, ninguém me gosta, ninguém me quer, ninguém me ama. E ele está querendo te amar, mas você tem que permitir. Você tem que se deixar ser curado. Senão, ficar escondendo atrás dos véus não adianta mais. Os véus já perderam o seu sentido. Então, seguindo a nossa linha aqui do autoconhecimento, tá? Tem as frases que a gente guarda e para a gente refletir sobre elas. Lembre-se sempre, o seu foco determina a sua realidade. O seu foco determina a sua realidade. Esses dias eu assisti de novo a live do Foco. E eu estava saindo do meu foco. E olhei para mim e falei assim, peraí, João, vamos lá, o que você vai ler? Que vai, pum, fui direto na do foco. E voltei aos meus objetivos. Porque nós precisamos dessas ferramentas. Essas lives estão sendo gravadas, não é à toa. Essas lives é para vocês assistirem quando vocês se sentirem numa situação de necessidade de esclarecimento para que vocês façam o upgrade. E ontem eu assisti. E olha, eu não sabia que o meu foco era tão bonito assim. Porque a hora que você deslumbra, né, as suas possibilidades, você começa a ter uma energia maravilhosa, você começa a se sentir bem. E é isso que nós precisamos. Você é responsável por aquilo que cativa. Então, você é responsável por aquilo que cativa. Se você cativa amor, amorosidade, sinceridade, você cativa. Mas se também você cativa a raiva, a desigualdade, a intolerância, o que você vai ser? Então a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente cativa. Gente, se eu abro um negócio, eu estou falando isso, que tem muita gente que assiste aqui, que é empresário. Eles me perguntam, João, por que o meu negócio ele não dá certo? Eu falo, não dá certo porque você não acredita nele.
Você abriu um negócio que você mesmo, você não acredita no seu negócio. É o que você cativa, o fracasso. A partir do momento que você pensar que o seu negócio é bom, que o seu negócio ressoa, que o seu negócio... São bilhões de pessoas que vivem nesse planeta. Por que para o seu negócio não haveria de ter alguém? Não tem, porque você está tendo esse pensamento. Se você criou esse negócio, o universo criou para você, não foi você. Se ele criou para você, é que ele tem certeza que tem pessoas que precisam desse negócio. O universo não cria nada à toa. Simplesmente você foi um instrumento que deu materialidade àquele negócio. Agora você precisa fazer a sua parte. Senão vai vir outra pessoa, sabe aquele boteco que abre do lado? Aí você passa assim, não tem ninguém naquele boteco e do outro está cheio. Já repararam nisso? Aquela vendinha, né, vazia, abandonada, e a vendinha do lado lotada de gente. Você fala assim, o preço dele é menor? Não, é a energia dele. Então, a energia dele é que traz os clientes, a energia dele é que traz as possibilidades, a energia dele é que traz. Nisso, o universo é muito justo. Dá aquele que pede, aquele que não pede, vai fazer o quê, né? Fica reclamando da vida. Tem uma bem interessante aqui, que fala assim, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Simples escolhas. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Muitas vezes eu faço algumas reflexões e falo assim, puxa vida, mas quanta coisa, né? Mas, João, teve algumas que você aproveitou, outras que você não aproveitou, teve algumas coisas que aconteceram aqui, tem outras coisas que aconteceram... Mas, passando a régua, eu fui para São Bernardo. Olha que coisa interessante. Valeu que eu cheguei em São Bernardo. Então, é isso que nós temos que ver. O resultado. Está a Lúcia lá em Montes Claros. Tivemos uma honra de recebê-la aqui em São Paulo uma vez. Ela pegou o trem, pegou o vagão lá, é avião, né? Porque trem já demora muito, né? E assim vai. Temos que aproveitar. Foi uma, uma viagem maravilhosa aqui, tivemos muitos momentos. Até comemos pastel no mercado. Eu nunca tinha ido no mercado e ela fez a gente ir no mercado para comer pastel. Maravilha essas oportunidades. A gente tem que aproveitar, a gente tem que reconhecer, né? Então, ó, vamos lá. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Simples escolha. Faça da limão uma limonada e vai ser feliz. Nós agora sempre damos uma oração, né? Para quem gosta de orar. E essa oração, a Cris mandou, é uma pérola para que vocês tenham a noção de como estamos vivendo hoje. Ela foi feita pela Priscila Rodigueiro, né? Fez essa oração. Preste atenção na oração, eu vou colocar lá no grupo depois. Senhor, abençoa meus amigos, os reais e os virtuais, porque agora está todo mundo na internet. Eu nunca vi gente ter tanto amigo como tem na internet. Por isso que ela coloca os reais e os virtuais, os pertos e os de longe, os sinceros e os falsos, os bons e os ruins. Protegem quem eu não posso proteger, abençoe e ilumine os caminhos e as escolhas daqueles, e principalmente me livre daqueles que não acrescentam nada na minha vida. Principalmente me livra daqueles que não acrescentam. Pelo contrário, estão ali
esperando a oportunidade de me apunhalar e de me derrubar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração da nossa era. Essa é a oração do nosso momento. Senhor, tem que falar, sabe? Eu falo, a gente tem que reclamar. Senhor, abençoa meus amigos, os reais e os virtuais, porque agora os virtuais são mais amigos do que os reais, né? Os pertos de longe, os sinceros e os falsos, os bons e os ruins. Protege quem eu não posso proteger. Abençoe e ilumine os caminhos e as escolhas deles. As escolhas deles. Deles, né? Escolhas deles. E, principalmente, me livre daqueles que não acrescentam. Pelo contrário, estão ali esperando a oportunidade de me apunhalar e de me derrubar. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Isso é a nossa realidade que vivemos hoje. Então, se alguém gosta de orar, é uma coisa interessante. Sempre também damos aqui uma afirmação. A esse grande poder, confio todos os meus problemas, sabendo que serão resolvidos em amor e justiça. A esse grande poder, confio todos os meus pensamentos, todos os meus problemas, sabendo que serão resolvidos em amor e justiça. Sabendo que serão resolvidos em amor e justiça. .com.br. Não tem dúvida. A gente tem que ter essa firmeza, essa clareza, que nós estamos querendo ser felizes. E assim, chegamos no nosso momento grandioso dos 10 minutos da nossa querida e amada Lúcia, que está lá já programando uma volta a São Paulo, e aonde vamos conhecer de novo o Mercadão. Eu estou com saudades lá daquele pastel. Então, vamos assim. É como nós estamos com um grupo aqui de 10 pessoas hoje, aquele que quer falar é só levantar a mão, tá? A gente... Tem alguém aí falando, não sei quem... Cris, o seu coisa está ligado. Cris. João Alberto Mazini levantou a mão. João Alberto, diga lá. Manuel, espetacular, cara. Assim, eu absorvi cada palavra, cada momento, e você falou coisas, cara, que eu fui assim confrontando, né, como eu lido com as minhas questões, particularmente essas questões de ficar alimentando relacionamentos tóxicos, né, que não ajudam, que não trazem energia positiva, e o quanto é muito mais poderoso para mim me afastar e valorizar as energias das boas amizades, dos bons relacionamentos. E ao longo da sua fala aí, eu fui pegando o que você falava e fui assim fazendo um bate, sabe? Com várias situações que eu já vivi ou que eu vivo em termos de relacionamento. Então, foi espetacular. Mas deixa eu comentar rapidinho aqui, você rápido. Aquele dia que eu fui no seu escritório, foi uma coisa muito simbólica para mim. Para quem não sabe, nós somos amigos, nos conhecemos, acho que, lá, quase 20 anos, né, Manuel? Mas nos vemos muito pouco fisicamente, porque eu não moro em São Paulo, eu moro em Resende, Rio de Janeiro. E eu estava em São Paulo há umas 3 semanas atrás, lá na região da Paulista, e fiquei de ver o João Manuel. E estava muito frio. Estava frio, estava ventando, estava chovendo, eu estava sem guarda-chuva, estava com o casaco errado, estava horrível. Aí eu
eu falei assim, cara, ou eu vou para o hotel dormir, ou vou ver o João Manuel. Se eu fosse para o João Manuel, eu tinha que andar um trecho, pegar o metrô Brigadeiro, depois descer no metrô Fradique, andar a pé até o Manuel, e estava chovendo. Não, cara, eu vou lá ver o Manuel. E, cara, foi sensacional, Manuel. A gente foi um encontro assim que me trouxe uma energia, me trouxe uma visão das coisas. Não foi longo, né? A gente não conversou muito tempo, deve ter sido uma meia hora, 40 minutos, mas é porque você tem uma energia muito boa, você transmite uma coisa muito boa. E eu coloquei isso assim em perspectiva, né? Eu falei, cara, eu estava diante de um dilema de ir para o conforto de um hotel ou encarar uma chuva, um vento, um frio para ver um amigo, que eu podia dizer para ele, olha, cara, tá frio, tá chovendo, tô indo pro hotel. Não, eu fui lá, que eu fui ver meu amigo. E o quanto isso me recompensou, quanto isso foi bom para mim. Porque você, que nem falou uma moça aí da última palestra que eu peguei um restinho, acho que o nome dela era Paula, né? Você é um professor de energia. É mesmo isso, Paulo. Ô, João, você me passou uma energia muito boa e ter participado pela primeira vez desse encontro, espero participar de todos os próximos, me revitalizou, me trouxe assim coisas muito boas para o meu coração, né? Acalma o coração, acalma a alma da gente. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade e pela energia que você passa. Ah, obrigado, Mazini. Imagina, nós só somos instrumentos, só isso. Nós não... E a gente está aqui exatamente isso, gerando essa energia para o universo, mas não prazer tê-lo, imagina, sabe que é do coração. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Helena? Oi, Fala, querida. nossa, estou adorando participar e é muito bom a gente fazer uma retrospectiva da vida da gente em função dessas palavras, né? Como disse o colega, é incrível porque a gente se questiona tanto, né? E tem horas que, quando tem que tomar uma decisão, acaba não tomando, se deixando, não se amando o suficiente, né? E foi muito importante, porque eu passei por uma fase bem difícil de tentar compreender o outro num relacionamento. E eu sou, acho que, extremamente paciente, porque fiquei 18 anos tentando entender o outro e me deixando de lado de uma certa forma. Mas eu acho que sempre chega um momento da gente acordar. Chegou, acordei e foi bem isso que você falou, tentei me afastar daquela energia que não ressonava comigo, né, mas não foi fácil não tomar uma decisão assim. Tem horas que a gente tentando entender a outra pessoa, nem sempre é o suficiente, é o que você falou, quando a energia não bate, o que tem que fazer? Você tem que se afastar, você tem que se amar, né. Eu acho que eu deixei um pouco de me amar por algum tempo, mas eu estou retomando isso agora. Celina, entenda assim, o que você teve foi um grande aprendizado. Nossa, foi. Foi. Essas situações difíceis da vida da gente, a gente nunca tem sempre uma perda, pelo contrário. Às vezes a perda é tão pequena e a gente valoriza aquilo tanto que esquece do que aprendeu, né? Eu tive nesse período muito aprendizado de vida, de conhecimentos, de calor humano com outras pessoas, de poder fazer um trabalho bonito, na área de saúde, que foi bem importante. A gente trabalhou no Hospital das Clínicas, ajudando pessoas que tinham fibromialgia. Então, assim, fibromialgia judia demais, principalmente da mulher, que tem que trabalhar e tem que fazer tudo, tem que cuidar dos filhos e tudo mais, isso passando dor. Então, nós conseguimos ajudar bastante gente, foi bem gratificante. Eu acho que isso acabou compensando na minha balança, assim, muito, sabe?
é o que eu digo, tem sempre as coisas boas, a gente tem que saber enxergar o que é bom também, o que acontece de bom para a gente, né? E Não é? tudo na vida é uma experiência. Não pode só olhar o lado sombra, né? Então, Se a gente conseguir fazer do limão uma limonada, pois é, pois é. tenho a dúvida. Olha, foi assim, uma fase bem complicada, mas que valeu a pena. Assim mesmo valeu a pena. Você não está aqui? Pois é, Valeu a pena. valeu a pena. É isso que E, você foi, tem que entender. e o que está sendo gratificante é estar num grupo assim de pessoas tão esclarecidas, tão Você, assim, a sabe? moça, a moça lá, ela não perdeu o trem? Valeu a pena? Pois é, valeu a pena. Pois é. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Me valeu a pena. Deixa o trem embora, hein? É, Você fazer um comentário rápido, você falou uma coisa, Helena, que me lembrou do João Manuel na minha conversa com ele. Falei, poxa, pois é, Manuel, nesse período, já fazia mais de 10 anos que eu não vi o João Manuel. Eu tive o divórcio, fui filho de um casamento de 30 anos. Ele falou assim, que bom que acabou. Você estava te fazendo mal, que bom. Eu ri muito com pois isso. é, Foi pois é. exatamente isso. Que bom É, que acabou, Ju. foi mesmo, mas tem que acabar, ué. Né? Ué, Ainda bem. Quando ela falou, eu me lembrei. Que É, bom, Mazine, que bom. pois é. assim, Pois quando encerrava um relacionamento, eu chegava assim e falava assim, bom, agora acabou. Acabou tanto que foi 5, né? Então é assim, meu. A vida é boa. A vida é boa. Vambora. a vida é boa. Eu Vambora. tive 2 relacionamentos e encerrei os 2, né? Calma que você está jovem ainda, calma. Calma. Lúcia, querida, Não, não, não se afogue, não se afogue. Ainda calma, tem bastante tempo. calma. Então, eu vou só, porque eu fiz uma viagem aqui, né? Lembrando tanto da minha infância, que a gente viajava mesmo de trem, e eram viagens maravilhosas. E eu não peguei o trem para São Bernardo, mas eu peguei um ônibus falar com você, viu? Valeu demais. E na mesma época, fiz parte aí, fui testemunha aí dessa viagem, 3 vezes, né? E foi uma das melhores que eu já fiz, né? E quando vocês vieram para cá também, espero que voltem, viu? Quando quiserem. É isso. E a gente aprende mesmo, muito. Tanto aprende tudo, né? Inclusive sobre o que você falou aí, em relação às pessoas, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa é muito amiga e tal, mas vai conhecendo e o importante é isso aí, é deixar. Neuza, você está muito bonita hoje. Onde é que você foi? Eu Que trem você pegou, Neuza? estou no escuro, por isso que eu estou tão Ah, linda. tá bom. Tá ótimo, Ai, João, está tudo ótimo. tá bom, tá Eu ótimo. prefiro ficar em silêncio e falar só diante do juiz hoje. Olha, eu estou tentando não perder a minha primaridade. Eu estou tentando ainda nesse mundo aqui. Vou tentando, estou tentando. É. Tô tentando. Antônio Carlos, querido, tudo em paz? Tudo tranquilo. Tranquilo? Sossegado? Então, tá bom. A Paula tem outra pessoa junto com ela. Querem falar alguma coisa? Posso fechar? Me chama para ir comer o pastel. Ah, quer comer pastel? Me É uma chama. delícia, viu? É uma delícia. Eu convido a todos, a gente marca um dia, vamos todo mundo lá para comer o pastel, tá bom? Salete, você estava escondida, Salete. Fala, Salete, você quer falar Não, alguma coisa? foi tudo maravilhoso, eu amei, foi muito gratificante, aprendi bastante hoje. E é um pessoal muito legal, gostei muito. Vou Ah, participar. Foi seja bem-vinda. sensacional. E Também obrigada pelo convite. Seja bem-vinda sempre. o convite é para o pastel? Também eu quero pastel. Não, é hambúrguer de jacaré. É, Então, gente,
Mais uma vez, o universo agradece por todos vocês estarem aqui, tá? E que Deus fique com vocês, tenha uma ótima semana de frio e que a gente consiga aquecer pelo menos os nossos corações, tá bom? Fiquem em paz, até a próxima, se assim eles desejarem. Boa semana, pessoal. Beijo.